Boa noite a todas. Vamos continuar aqui a meditação no livro de 1 Coríntios. E antes de mais nada, vamos pedir a direção do Espírito Santo para que possamos ter realmente a revelação dessa palavra aos nossos corações. Senhor nosso Deus, querido, amado Pai, Tu que és digno de toda a honra, de toda a glória, o Senhor, meu Pai, que é conhecedor de todas as coisas, porque também foi o Senhor quem as criou. Pedimos nesse momento que o Senhor, com a sua misericórdia, venha abrir o nosso entendimento e revelar para nós toda a vastidão de ensinamentos que existe dentro da tua palavra. Que essa pequena porção do texto sagrado que estaremos lendo e meditando hoje, ela venha estar escrita dentro de nós e que possamos tornar todos esses ensinamentos em prática de vida, em conduta ética, moral, espiritual. Que esses momentos que estaremos aqui reunidas em um só espírito, possamos extrair o máximo possível hoje, meu Pai, da tua palavra. Que o Senhor venha falar de acordo com a nossa necessidade. Que o Senhor venha plantar essa semente dentro de nós. E que o teu espírito venha regar todos os dias, para que ela venha dar fruto. Que o primeiro fruto, meu Pai, do entendimento da tua palavra seja a nossa própria salvação. E que os demais frutos, meu Pai, sejam muitas almas ganhas para o teu reino através da nossa vida. Então, pedimos que esse momento, meu Pai, o teu Espírito esteja aqui nos acompanhando, nos ensinando, nos exortando, disciplinando, e que tudo isso seja para nosso crescimento, para o teu louvor e para a tua glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1. Vamos ler assim. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Em outra versão, a gente vai ter assim. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. O que significa esse verso? Que, na verdade, não é o princípio de um novo capítulo, mas é a continuação do capítulo 3 ainda. Lembra que no capítulo 3, Paulo está batendo forte no sentido de alertar os coríntios que não existe o maior pastor, o melhor pastor dentro da igreja. O que existe são servos que servem de acordo com a vontade de Deus. Dentro da vontade de Deus, eles têm um chamado, um ministério, e eles fazem o melhor dentro daquele chamado deles. Então, não é para que olhassem para Paulo como se fosse o mestre, como se fosse o Senhor Jesus. Não era para olhar para Apolo como se ele fosse o pastor. Não era para olhar para nenhum outro como se aquele fosse o seu guia espiritual. Era para entender que todos eles são ministros de Deus, dispenseiros, né? Eles são servos, eles estão lá para disseminar a mensagem de Deus, de acordo com o seu chamado. Então, não era para que eles fossem vistos como superiores ao próprio Cristo, mas era para que eles fossem vistos como pessoas que estavam obedecendo fielmente o seu chamado. Nada mais do que isso. Não era para as pessoas se apegarem a eles, em resumo, em síntese.
Não se apegue a homens, se apegue a Deus, porque todos nós, de alguma forma, estamos aqui apenas cumprindo uma missão. Somos todos de Deus, mas de verdade não somos como Deus, nem melhores do que Deus. Somos apenas servos desse Deus. E aí ele vai dizer que os homens tenham essa sensibilidade, essa maturidade espiritual de perceberem que somos apenas ministros de Deus. Né? Então ele começa o verso 1, que na verdade não é o começo do capítulo 4, é continuidade, é finalização do capítulo 3, humildemente se colocando na condição de nada. Porque se não fosse Deus usá-lo, Paulo seria nada, seria apenas um perseguidor dos cristãos, até hoje. Ele seria conhecido como aquele que matou um monte de cristãos, né? Então, graças a Deus, ele mudou a história dele. Além disso, é requerido aos administradores que cada homem seja achado fiel. Então, Paulo diz que ele não é nada mais do que um ministro de Deus, mas ele faz um alerta. Importa que, dentro do nosso chamado, sejamos fiéis. Fiéis a quem? Fiéis a Deus, fiéis ao propósito deles, fiéis à mensagem que eles pregam, fiéis ao povo a quem eles foram enviados. Então, em todos os sentidos, tem que haver esse sentimento de fidelidade, de responsabilidade com o que ele está fazendo e o sentimento de compromisso de desenvolver aquela ação. Então, não é apenas entender, nossa, isso é algo muito importante, é muito grandioso, é muito sério você fazer parte da obra de Deus. Sim, o que adianta você ter esse entendimento, você não cumpri-lo, né? Então, além de ter o entendimento, você tem que cumpri-lo. Dentro desse conceito é que a gente vai perceber essa mensagem da fidelidade. Então, nós temos que ser fiéis aos nossos chamados. Então, por exemplo, nós não temos chamado para pastoras. Um exemplo, não temos chamados para pastora. Até porque eu acho que mulher não pode ser pastora, mas isso aí já é uma outra discussão para um outro dia. Mas vamos lá. Nosso chamado para ser evangelista. Se dentro do nosso chamado para sermos evangelistas, nós temos a condição de exercê-lo, nós temos que fazer com o nosso melhor. Um pastor, por exemplo, quando ele é chamado, e eu penso que é assim que tem que ser a vida do pastor, ele tem que ter aquela dedicação exclusiva à sua igreja, ao seu rebanho. Então, o cabra não vai poder trabalhar para sua vida pessoal, o cara não vai poder se embaraçar com as coisas desse mundo, porque senão ele vai acabar perdendo tempo, que seria um tempo precioso para cuidar das almas, para estar cuidando da sua própria vida. Eu entendo que esse pastor ele tem que ser alimentado pelas próprias ovelhas, vamos dizer assim, pelo próprio povo, pelo próprio rebanho, para que ele possa estar diuturnamente disponível para o seu rebanho. O entendimento. E aí a gente vem para o evangelista. O evangelista teria que estar diuturnamente disponível para cumprir o seu chamado? Não, a chamada do evangelista é diferente. Exige um compromisso, exige uma fidelidade, mas existe uma demanda menor, né? Como eu poderia dizer, um comprometimento da sua vida pessoal muito menor. Você pode continuar praticando o seu evangelismo, ainda que você esteja trabalhando. Você pode continuar praticando o seu evangelismo, ainda que você esteja na sua faculdade estudando. Necessariamente,
Não é a mesma missão de um pastor. Porém, é uma missão extremamente importante. E você tem que ter fidelidade a esse seu chamado. Então, Paulo vai fazer aqui essa exortação. Temos que ser fiéis. O dispenseiro de Cristo, o ministro de Cristo, ele tem um chamado. E ele tem que ser fiel a esse chamado. Primeiramente, fiel a Deus, que foi quem o arregimentou para essa missão, e, em consequência, fiel à mensagem, ao seu propósito e ao povo que ele assume a responsabilidade ou tem a responsabilidade de cuidar. Mas, para mim, é uma coisa muito pequena que eu seja julgado por vós, ou pelo julgamento do homem, nem tampouco eu a mim mesmo me julgo. Então, no momento que ele chega e fala, é requerido dos administradores que cada homem seja fiel, exige, vai ser exigido, vai ser observado que aquelas pessoas, os ministros de Deus, eles têm que ter esse comportamento, esse caráter de fidelidade, esse compromisso com a obra, esses 4 itens básicos que eu estou te falando, né? O compromisso, a responsabilidade, a sua fidelidade para com Deus, para com seu propósito, né? Qual é o seu propósito? Pastor, esposa de pastor, obreira, evangelista? Ah, qual é a mensagem que você tem que levar? E qual é o público, o povo, as almas que você vai atender? Então, dentro disso, você tem que ter sua determinada responsabilidade. E dentro disso, você vai acabar passando pelo julgamento das pessoas, nada mais normal. Então, as pessoas vão observar que você tem aquele chamado, você tem aquele propósito, você tem aquela missão, aquela responsabilidade. E as pessoas em redor vão ver se você realmente está levando aquilo a sério, se você realmente está cumprindo, né? Se você está dando o seu melhor, se você só está dando o seu tempo vago, ou se você realmente está colocando em primeiro lugar obediência a Cristo. Dentro disso, as pessoas observando, elas vão tecer um juízo, né? E vão, ou não, aquilo ali, mulher de Deus, aquela dali arrebenta. Ganhadora de alma, evangelista, ganhadora de alma. Entra na boca de fumo, vai nos asilos, dentro de casa dá bom testemunho, e por aí vai. Não, mulher de Deus. As pessoas vão fazer um juízo a seu respeito. Ou vão fazer um juízo ruim. Nada. Em vez de estar aqui no trabalho, está lá dormindo, está curtindo. Quando vem, faz de cara amarrada, né? Ou a minha vizinha nunca me chamou para ir para a igreja. Enfim, vão tecer um juízo a seu respeito, se você está executando bem o seu trabalho ou não, porque, enfim, as pessoas vão saber do seu chamado. E dentro disso, o que Paulo está querendo dizer é que ele entendia que ele tinha um chamado e ele cumpria esse chamado com todo desvelo. Ele realmente se dedicava para fazer isso. Ele não se incomodava de ser julgado pelos homens. Ele tinha consciência do que ele fazia, ele dizia que ele nem mesmo a si mesmo julgava. E dentro disso, eu acho que fica bem legal a gente considerar o seguinte: você está fazendo o seu melhor, então não se porte com o juízo dos outros. É isso que Paulo está falando. Porque aquele povo, naquele momento, estava questionando a legitimidade do apostolado de Paulo. Será que realmente Paulo é o cara ideal para estar aqui pregando? Será que realmente ele é um homem de Deus? Lembra que ele perseguiu os cristãos? Será que ele não é um infiltrado, um jesuíta? Será que? Será que? Será que? E aí ele fala: eu não estou preocupado de verdade com o juízo que vocês fazem a meu respeito, porque eu sei qual é o meu chamado e eu sou fiel ao meu chamado. Eu nem me preocupo para julgar a mim mesmo, nem faço isso, porque eu sei o que eu faço.
eu sei a minha dedicação. Aí ele vai dizer: pois eu em nada me sinto culpado. Então, consciência limpa, leve, porque ele sabia que todo o seu propósito estava de verdade sendo desenvolvido. Não tinha aquele negócio de corpo mole, não tinha medo, não tinha esse negócio de olhar para trás, não tinha isso de não tenho tempo, não tinha conversa. Se eu não me engano, Paulo passou 12 anos da vida dele só em viagens missionárias. Ele só parou suas viagens missionárias porque ele acabou sendo colocado fora de combate. Foi morto, martirizado. Mas se isso não acontecesse, com certeza a gente teria talvez mais algumas epístolas de Paulo na nossa Bíblia atual. Então, ele tinha essa consciência. Bacana a gente olhar para dentro da gente e ter essa consciência. Percebe que ele fala que ele não se julga? Ele diz: eu não me sinto culpado. Quando você entende que uma pessoa ela é digna de juízo, é porque ela está fazendo algo errado ou porque ela não está fazendo o que deveria ser feito. Não está cumprindo por completo o seu chamado. Enfim, havia motivos para que aquela pessoa fosse julgada e condenada. Quando a gente fala do juízo, porque já houve um julgamento e uma condenação, já houve uma sentença, né? Já houve um parecer. Ali está decidido. O cara está. O réu foi condenado. O cara realmente é culpado. Então, para Paulo, não tinha isso. Ele não era de forma alguma culpado, ele não poderia receber uma sentença sobre ele. Por quê? Porque ele sabia o que ele estava fazendo. Então, de modo nenhum, ele se sentia culpado. Ele vai completar. Contudo, eu não me sinto justificado por isso. Não é por causa das minhas obras que eu me sinto justificado. Não é por causa do meu desempenho, não é por causa da minha entrega que eu me sinto justificado. Não, não é por isso. As obras são consequência de algo maior. E a gente já sabe que é a fé em Cristo Jesus. E é o que ele vai dizer, ó. Contudo, eu não me sinto justificado por isso, né, pelas obras, porque aquele que me julga é o Senhor. Então, ele sabe que as obras dele vêm por conta de uma fé. E essa fé é quem lhe justifica. E no final das contas, quem é que vai exercer esse juízo, que na verdade vai ser uma justificação? Nós sabemos que é o Senhor Jesus Cristo. Quando vier aquele grande dia, a gente vai receber uma sentença. Culpado, justificado. Condenado, salvo. Nós vamos receber a nossa sentença do próprio Senhor Jesus. Diga-se de passagem, quando nós formos arrebatados, a nossa sentença já vai estar sendo dada. Porque não faz sentido ele arrebatar alguém que não é salvo. Ali a gente já vai ter nossa sentença sendo decretada. Caso a gente acabe morrendo, então vamos ter que esperar a segunda vinda dele, para que então aí a gente venha a ser ressuscitado e daí em diante a gente receber, participar de um juízo. Bom, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então todo homem receberá de Deus o seu louvor. Vamos por partes, para que a gente não pense que todo homem receberá de Deus o seu louvor. É todo homem que cumpriu o seu chamado. Todo homem que se esmerou em exercer a sua missão, segundo o chamado de Cristo. Bom, esse sim
vai ser recompensado, receberá de Deus o louvor, né? Quando você está lá no seu trabalho e você recebe aquela plaquinha, né? Melhor funcionário do mês. Aqui deu uma forma de louvar você, de te exaltar, né? De te engrandecer perante os coleguinhas de trabalho. Alguns dizem que aquele foi o funcionário mais burro do mês, que foi o que trabalhou mais e ganhou o mesmo tanto. Mas há, na verdade, uma ideia de que aquele se desenvolveu melhor, ainda que recebesse o mesmo salário. Então, ele recebe o destaque, tá certo? A mesma coisa aqui Deus falando. Vai ter um louvor, vai ter um destaque, vai ter um algo a mais, vai ter uma recompensa. Vai haver uma recompensa. Pelo quê? Pelo que você fez. Então, vai vir um momento em que o Senhor, o próprio Jesus, vai trazer à luz as coisas ocultas das trevas. Há dentro de nós alguma treva? Não. Não. Então, não tem nada em oculto para vir que precise ser revelado dentro de nós. Então, o que vai ser revelado das trevas são para aquelas pessoas que ou rejeitaram a Cristo ou fizeram pouco caso do seu chamado. Então, essas daí tem alguma treva na sua vida, é com elas e Deus. Mas para aqueles que fizeram o que é certo, vão receber o louvor. É necessário que tudo venha à luz, justamente para que haja essa distinção. Por que que você está sendo laureado? Ah, não, porque eu tive um bom desempenho. Por que você está sendo condenado? Bom, porque eu não cheguei nem mesmo a aceitar o meu chamado. E por aí vai, certo? Então, não somos nós que devemos julgar, mas o próprio Deus vai exercer esse juízo. Então, Paulo ele está muito tranquilo a respeito do desempenho do seu trabalho. Ele está muito tranquilo. Ele mais uma vez chama a atenção disso aqui. Em Romanos, a gente viu várias vezes ele falando: olha, eu sou o apóstolo Paulo, eu fui chamado por Deus, eu fui comissionado pelo próprio Jesus Cristo. E aqui em Coríntios não está sendo diferente. Ele novamente tem que falar a respeito de si. Olha, não, eu sou o apóstolo Paulo, comissionado de Cristo. Eu tenho a minha missão e eu faço ela, executo ela muito bem. Ele diz que não tem nenhum problema quanto a sua consciência está livre, leve, tranquila. Seu coração está em paz. Está vivendo momentos de turbulência toda hora, né? Tomando chicotada, porrada, sendo expulso, aquela coisa toda. Sendo rejeitado, desprezado, passando fome, nudez, por aí vai. Mas tranquilo por dentro. Tá um vendaval do lado de fora, mas por dentro ele está tranquilo. Por quê? Porque ele exerceu o chamado dele com toda a dedicação. E a gente vai para o verso 6. E estas coisas, irmãos, apliquei isto figuradamente a mim e a Apolo. E isso está no capítulo 3. Por isso que eu digo que essa carta aqui é, ou melhor, esse trecho ainda é segmento do capítulo 3. Não, não terminou, não se esgotou aquele assunto que estava sendo debatido, tá bom? E ele continua: estas coisas apliquei isto figuradamente a mim e a Apolo por causa de vós, para que possais aprender em nós e não pensar a respeito de homens além do que está escrito. Então, não fiquem achando que nós somos mais do que somos. Nós temos nossos pés no chão, somos vasos, somos muito usados. Com certeza eles eram muito usados. Eles fundavam igrejas, eles libertavam o povo, eles curavam os enfermos, eles falavam verdades, a verdade do evangelho, com poder, o evangelho de poder. Qual o poder? O poder de transformar vidas, transformar mente e transformar vidas. Então, eles faziam aquilo e, sem sombra de dúvidas,
é extremamente notável. Alguém que faz essas maravilhas, esses milagres, é de se esperar que o povo ache que eles são como Deus, como deuses. Mas Paulo está dizendo, não, não é isso. A gente é só homem, que igual a vocês. Só que nós recebemos um determinado chamado, vocês estão recebendo o chamado de vocês, e cada um de nós tem que cumprir fazendo o melhor dentro daquilo que foi convocado para fazer. Tá? Então, apliquei figuradamente a mim e a Apolo, porque tanto ele como Apolo tiveram uma influência muito grande na igreja dos Coríntios, por causa de vós, para que possais aprender de nós a não pensar a respeito de homens, além do que está escrito, para que nenhum homem vos seja arrogante um contra o outro. Então, além disso, além de vocês verem os seus mestres como de fato apenas vasos de honra, tenham a compreensão de que vocês não devem ponderar, não, pô, mas o pastor Paulo é muito melhor. Não, não, o pastor Apolo que é melhor. Não, mas eu sou seguidor do pastor Paulo, sou fruto dele. Eu estava aqui no primeiro dia que ele fundou a igreja. Ah, tá, beleza, mas quando o Apolo veio aqui, ele fez muito mais milagres, inclusive ele batizou muito mais pessoas. E essa passagem, Paulo nem batizou muito. Então, aquela competição havia gerado uma facção, uma não, algumas, né? Porque não era só Paulo e Apolo, tinham outros líderes lá espirituais, e cada um lá com sua facção. Não funciona assim. Então, não dá para um se sentir arrogante diante do outro. Super válido, né, para os nossos dias, onde, de repente, podemos dizer, não, eu sou a Universal. E aí vem um Batista, não, mas eu sou da Batista. Eu sou mais antigo, eu tenho uma história maior e vocês são novinhos. Não, mas nós temos muito mais milagres e mais testemunhos. E aí um fica se achando mais importante do que o outro, com uma arrogância de se achar mais importante que o outro. Não, mas eu sou da Deus é Amor, não, mas eu sou da Assembleia. A diferença é que naquela época as denominações não tinham placas. A igreja, a concepção de igreja, era um corpo que cria em Cristo. Com o passar dos anos, isso foi mudado. Coloquei até um vídeo lá para ajudar vocês a entenderem a respeito disso, de como as coisas foram sendo acrescentadas ao Evangelho e muitas coisas não serviram para união da igreja, mas para a criação de facções. E não é algo novo. A gente está vendo aqui dentro de Coríntios, que era uma cidadezinha dentro de Roma. Era um negocinho dentro de Roma. Olha só, dentro do negocinho dentro de Roma, a gente tem aqui uma igreja super problemática, que, que cria confusão por tudo na vida, tá? Então, que nenhum homem vos seja arrogante um contra o outro. Por quê? Quem te faz diferente do outro? E o que tens tu que não tenhas recebido, que não tenhas recebido? Ora, se tu o recebeste, por que te glorias como se não o tivesse recebido? Perguntas inquietantes de Paulo. Então, quando ele chega e fala assim, ó, porque quem te faz diferente de outro? Quem te faz diferente de outro? Para mim, a única coisa que pode me fazer diferente de vocês é talvez a missão que Deus deu para mim, que seja diferente da missão que Deus deu para você. Fora isso, qual é a outra diferença? Então, não temos realmente, em essência, uma diferença, porque a nossa essência é a mesma, a fé no Senhor Jesus Cristo. Isso é o que nos une. O que nos difere
Então, somos parte do mesmo corpo. Vamos lembrar? O corpo tem orelha, tem olho, tem boca, tem nariz, né? Tem os cabelos, tem a pele, tem órgãos genitais, tem aparelho reprodutor, sistema digestório e por aí vai. E ainda que estejamos num só corpo, numa mesma fé, cada um tem sua função. Então, o que nos difere? A função que nós temos. O que nos une? Aquilo que nós cremos. O fato de termos missões diferentes, funções diferentes, é um motivo para que a gente se ache uma melhor do que a outra? Definitivamente não. Definitivamente não. O fato que nos une é o mais importante, e isso não deve criar entre nós rivalidade, mas sim, cada vez mais, unidade. E uma unidade tal que seja mesmo um entrelaçamento, praticamente um entrelaçamento de almas, porque realmente nós estamos em um só espírito. E o que tens tu que não tenhas recebido? Então, o que que eu posso ter em mim mesma que eu não tenha recebido? Então, eu tenho uma capacidade de ensinar. Vamos combinar que quem deu essa capacidade para mim foi o Espírito Santo? Sua capacidade, evangelizar. Vamos combinar quem deu essa capacidade foi o Espírito Santo? E dentro dessas atribuições, vamos combinar que as atribuições nos foram dadas pelo Espírito Santo? Ora, se tu o recebeste, por que te glorias como se não tivesses recebido? Por que que você acha que você desenvolve isso de si mesma? Por que que você acha que não foi Deus que te deu essa capacidade? Tem gente aqui que tem um chamado para ser obreira. Tem gente que já desempenha a função de obreira. Mas isso te torna melhor do que eu? Melhor do que a coleguinha do lado da tela? Não. Apenas temos missões diferentes. Vale lembrar que dentro de nossas missões devemos desempenhá-las com toda fidelidade, com toda entrega. E não é isso que nos salva. É isso que nos faz frutificar, mas não é isso que nos salva, tá? Então, Paulo está fazendo com que os coríntios reflitam de que ninguém é grande coisa, mas todos no corpo de Cristo, em um só espírito, em uma só fé, aí a gente se torna realmente forte, e a igreja, em vez de dividida, vai ser unida, e tudo aquilo que é unido é mais forte. E tudo aquilo que é mais forte vence mais. Uma igreja mais forte vai mais longe. Uma igreja mais forte ganha mais alma. Abre mais a mente das pessoas. O evangelho, ele é passado, transmitido, e o poder do evangelho vai fazer o seu efeito, salvar almas. Mas se a igreja é dividida, até eles decidirem pregar, que primeiro eles têm que decidir quem é o maior e quem deve pregar. Até eles chegarem à conclusão de quem deve pregar, já se passou de repente semanas, meses, anos, e a coisa não desenvolveu. Entende? A igreja dividida não funciona. Ela tem que estar totalmente integrada, ainda que existam diferentes tipos de ministérios. E que no final tudo redunda em uma só coisa: ganhar almas para o reino de Deus. Seguir firme até a salvação. Ora, vós já estáis saciados, já estáis ricos, vós tendes reinado como reis sem nós. E quiserem Deus que reinasses, para que também nós pudéssemos reinar convosco. Eu achei isso aqui
bem interessante. Vós já estáis saciados. Tipo, vocês não precisam mais da nossa orientação. Vocês não precisam mais do nosso cuidado, do nosso zelo. Vocês não precisam mais de que estejamos cuidando de vocês, né? Não é mais necessário. Vocês já são reis e já estão até mesmo reinando sem nós. Abra em 2 Timóteo, no capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Todo mundo abriu aí? É aí que eu estou abrindo ainda. 2 Timóteo 2, 12. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se não negarmos, ele por sua vez, ou se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos fiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Então, quando Paulo ele fala de que os coríntios já estão reinando, ele faz uma alusão a essa ideia de que vamos reinar com Cristo. Vai chegar o momento em que vamos reinar com Cristo. E aí ele chega e ele fala justamente isso. Vocês já estão saciados, ricos, e vocês já tendes reinado como reis sem nós. Vocês não precisam de mais nada, né? Quando é que vamos reinar com Cristo? Quando alcançarmos a salvação por completo, né? Ali. Ou fomos arrebatados ou já fomos ressuscitados. Pronto. Aí a gente vai reinar com Cristo. Aí o Paulo está dizendo, vocês já chegaram nessa etapa, né? Vocês já são tão evoluídos, você não precisa mais da gente. Só que a gente está aqui ainda trabalhando. A gente ainda está aqui se lascando. E vocês não, vocês já estão lá, né? Vocês não precisam mais de ninguém, vocês já são reis. Quiserem Deus que reinasseis, para que também nós pudéssemos reinar convosco. Se acontecesse a situação de eles já estarem reinando de verdade, então seria porque Paulo também estaria reinando de verdade. Também seria porque todos aqueles que foram salvos estariam vivendo essa palavra que lemos aqui em 2 Timóteo. E que, na verdade, se eu não me engano, ela está em Isaías. Mas, enfim, vamos reinar com Cristo e eles já estão acreditando que não precisam mais crescer, não precisam mais aprender nada, eles já chegaram no limite deles. O que Paulo tá sendo irônico, né? E dizendo assim, tá, vocês já chegaram no limite de vocês já estão saciados, né? Tá bom. Aí Paulo vai falar, porque eu penso que Deus colocou a nós, os apóstolos, por último, como que nomeados à morte, porque somos feitos espetáculo ao mundo dos anjos e dos homens. Ele vai continuar meio que sendo irônico, né? Não, vocês já estão reinando. E a gente, então a gente está aqui dando uma de palhaço, né? Estamos sendo aqui o bobo da corte, estamos sendo motivo de chacota para as pessoas, né? Paulo, Deus deve ter esquecido a gente, levou vocês, né? Já colocou vocês no lugar supremo, reinando com Cristo, e nós estamos aqui sofrendo. É como se não merecêssemos, né? Ah, como se tal privilégio. Não merecemos tal privilégio. Deve ser que Deus colocou a gente por último, né? E hoje nós somos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Ele está sendo irônico. Nós somos loucos por causa de Cristo. Mas vós sois sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vós sois fortes. Vós sois honrados, mas nós somos desprezados. Então, ele está falando que há uma diferença de posicionamento entre
Os coríntios, rebeldes, faccionados, idólatras ainda, prostitutos, mentirosos, enganadores, gananciosos. Então, ele começa a fazer uma comparação. E ele está fazendo isso, né? Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sábios em Cristo. Vocês são sábios. Somos fracos e vocês são os fortes. Ok, vós sois os honrados, nós somos os desprezados. Até esta presente hora, nós temos fome e sede, estamos nus, somos esbofeteados e não temos morada certa. E labor, trabalhando com nossas próprias mãos, sendo injuriados, nós abençoamos, sendo perseguidos, nós sofremos. Sendo difamados, nós consolamos. Somos feitos como a imundície do mundo e somos a escória de todas as coisas até esses dias. É verdade, tem uma diferença entre a gente, porque nós estamos sofrendo pelo Evangelho de Cristo. E vocês estão vivendo a vida dissoluta que as riquezas têm te proporcionado. Lembrando, para quem não estava aqui antes, que a igreja de Corinto era uma igreja extremamente rica. Não que fosse o corpo de Cristo rico, mas a cidade de Corinto, ela era uma cidade rica. E as pessoas que estavam lá fazendo parte daquela igreja eram pessoas que tinham esse tipo de mentalidade, onde as riquezas eram mais importantes do que qualquer coisa. E aí elas eram realmente dadas a, a, a sua própria vida e desprezavam uma conduta espiritual. Eu estava, acho que eu comentei isso com vocês, mas me veio agora a memória. A gente evangelizando ali no La Fieira. E o La Fieira é um lugar mais frequentado por pessoas que têm um alto padrão, né, financeiro. E a gente foi evangelizar ali na porta. Então, a gente ficou um tempo lá na porta do atacarejo, onde entra gato, cachorro e todo mundo, e fomos evangelizar no La Fieira, onde normalmente quem está lá é uma elite. E, gente, é notória a diferença até na abordagem, no atendimento, na recepção, quando nós estamos lá abordando essas pessoas. Então, chega na frente do atacarejo, a pessoa para, te ouve, mesmo que não esteja interessada, pelo menos olha nos seus olhos, te dá uma desculpa e sai. A gente vai para frente do La Fieira. Quando a gente começava a falar, as pessoas simplesmente nos davam as costas, assim, ignoravam mesmo. Elas estão tão abastadas, tão, como o Paulo está falando aqui, ó, vocês são ricos. Foi isso que ele falou aqui, ó. Vocês já estão saciados, vocês são ricos, vocês já estão reinando. Eram pessoas assim, a gente via. Para não dizer que ninguém nos deu atenção, um casal que, se eu não me engano, eram argentinos que estavam de passagem por aqui, nos deram atenção, falaram com a gente. E uma senhora que deu para perceber que ela é cristã de alguma denominação, não perguntamos, mas ela parou pelo menos para ouvir. O resto tudo, não, não tem interesse. Dava as costas ou nem te respondia, nem olhava na sua cara. As pessoas quando, pelo menos a grande maioria, quando elas têm uma condição padrão, quando não tem uma dor na carne, pode ter uma dor na alma, mas não tem uma dor na carne, não está passando fome, não está na miséria, né? Não tem perturbação com dívida. Essas pessoas tendem a rejeitar a mensagem da cruz. Paulo está sendo incisivo aqui com os coríntios, falando isso. Não confie na sua sabedoria, porque eles, como gregos, eram extremamente sábios, cultos. Não confie na sua sabedoria, não confie na sua riqueza. Não confie. Quando ele vai lá e fala, nós somos loucos por causa de Cristo, mas vós sois sábios, né? Vocês são sábios.
Vocês são mais inteligentes, vocês são cultos, né? Vocês são ricos. Então, é esse contraponto que a toda hora ele está fazendo. Eu fui aí fundar essa igreja e eu estou desconhecendo quem são vocês. E Paulo está falando isso com tristeza. E daí ele vai discorrer tudo que ele está passando, né? Então, daqui dá para ver por que que Paulo não se acusa, por que que ele não se julga, por que que ele não se sente culpado. Porque até a presente hora eles têm fome, sede, estão nus. Eles não estavam vestindo a roupa da grife. Eles não estavam satisfeitos de comer tudo do banquete do rei. Somos esbofeteados toda hora, né? Tomavam os tapas pelas forças. Não temos morada certa. A depender de onde eles iam, eles ficavam na casa daquelas pessoas que os recepcionavam. Povo da igreja. E labor, tem labor. Trabalhando com as nossas próprias mãos. Sendo injuriados, nós abençoamos. Olha o que está dentro dele. Por mais que eles fossem injuriados, né? Mal afumados, criticados, xingados, achincalhados, nós abençoamos. Por quê? Porque dentro deles tem o espírito do amor, né? Então, tudo bem, o pessoal faz isso da gente, mas nós abençoamos. Somos perseguidos, nós sofremos. Sendo difamados, nós consolamos. Vão falar mal da gente, mas tudo bem, a gente está aqui para consolar aquele que tiver necessitado, perdido, vazio. Nós somos feitos como a imundície do mundo. O que você faz com o lixo? Você despreza, né? Você bota bem longe da sua casa. Ou você pega o lixo e deixa lá na porta da sua casa? Não. Você tira ele dentro de sua casa, bota na porta da sua casa para ser coletado. E se ele não for coletado, você vai levar para a esquina. Algum lugar que amontoe lixo. Mas dentro da sua casa você não quer lixo. Então, o que é a imundície do mundo? É aquilo que a gente despreza. Somos a escória de todas as coisas até o dia de hoje. Então, ele está deixando claro de por que ele está com a consciência limpa. Porque ele se dedicou totalmente. Se dedicou totalmente. No verso 14. Eu não escrevo essas coisas para vos envergonhar. Então, primeiro ele deu aquela ironizada, né? Apontando para graves defeitos, graves deturpações na conduta de um cristão. Ele está falando com convertidos, um desvio de conduta. Mas não estou falando isso para vos envergonhar, mas advirto-vos como meus filhos amados. Então, Paulo fala tudo isso a respeito deles, mas ele declara aqui: vocês são meus filhos. Sim, foi ele que fundou a igreja. E amados. Sim, ele fez aquilo com amor e ele ama esse povo. Como o pastor tem que ser. O pastor dá a vida pelo seu povo, o pastor ama o seu povo. Pois bem, Paulo amava ali aquele povo, por mais problemático que fosse. Por quê? Ainda que tenhais 10.000 instrutores em Cristo, contudo, não tendes muitos pais. Novamente, aquela história lá do capítulo 2. Quem cria os fundamentos é quem assume a paternidade daquela igreja. Quem fundou aquela igreja foi Paulo. Então, ele fala: olha, eu fiz as fundações, eu estabeleci os fundamentos de Cristo em vocês. Muitos vieram após, edificando. Então, vocês têm 10.000 edificadores, tem um monte de gente aí, né? Acrescentando do evangelho, ou até mesmo acrescentando coisas que nem provêm do evangelho de Cristo. Mas vocês têm aí 10.000 edificadores, 10.000 instrutores em Cristo. Contudo, não tendes muitos pais, pois em Cristo Jesus eu vos gerei pelo evangelho. Vê ele assumindo a paternidade? Eu vos gerei. Então, ele tem um amor àquele povo como realmente a um filho.
Por isso a preocupação dele. Pessoal, a gente vai ver no capítulo 5. Essa daqui é a 1 Coríntios, né? Mas no capítulo 5, a gente vai ver Paulo falando que já escreveu outra carta antes aos Coríntios. Então, existe uma outra carta antes, que provavelmente foi perdida. A gente tem a 1 Coríntios e a gente ainda tem a 2 Coríntios. Veja a preocupação de Paulo com Coríntios. Já tinha mandado uma carta, está mandando a segunda, vai mandar depois a terceira. Veja a preocupação, olha como o Corinthians realmente dava problema, era difícil de amadurecer. E aí a gente percebe que, de verdade, é como o próprio Jesus falou, é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Porque eles realmente se sentem saciados. Não preciso de Cristo. Difícil fazer nascer Cristo dentro deles. E aí Paulo está dizendo: eu os gerei pelo Evangelho. Mas eles não estavam obedecendo o Evangelho, estava cada um seguindo a sua própria conduta. Por quê? Porque eles eram reis, cada um com sua cabeça, governando a si mesmos. Por isso, suplico-vos que sejais meus seguidores. Então, se Paulo suplica que os seus filhos sejam seus seguidores, é porque os seus filhos não eram seus seguidores. E aí, a gente viu ele antes chamando atenção, cuidado com o que vocês ouvem, porque podem estar destruindo os seus fundamentos, seus princípios cristãos, e podem estar criando outro fundamento que não é cristão. O único fundamento é Cristo, ponto final. Então, sejam meus seguidores. Toma cuidado com o que vocês estão ouvindo e a quem vocês estão seguindo. Porque não é para vocês de verdade, nem mesmo me seguirem, porque é para vocês seguirem a Cristo. Por esta causa, vos enviei Timóteo, que é meu filho amado, fiel no Senhor. Então, Paulo meio que dá uma alfinetada, né? Primeiro, Paulo chama de filhos. E agora ele está falando de Timóteo, meu filho amado, que é fiel. Vocês não são fiéis, mas esse daqui, ele é fiel. Aí eu estou enviando o meu filho fiel aos meus filhos infiéis. Fiel no Senhor, o qual vos trará a lembrança dos meus caminhos que estão em Cristo. Timóteo vai aí para refrescar a memória de vocês. Porque quando eu passei aí 1 ano e meio pregando, não foi suficiente. Quando Apolo chegou aí pregando, não foi suficiente. Quando Priscila e Áquila passou por aí pregando, não foi suficiente. Quando eu enviei a primeira carta, não foi suficiente. Estou enviando Timóteo agora com essa carta. Espero que seja suficiente. A gente sabe que não foi suficiente, porque tem a segunda carta que está na Bíblia e a gente já sabe que seria pelo menos a terceira. Tá? Então, o qual vos trará a lembrança os meus caminhos que estão em Cristo, assim como eu ensino por toda parte, em cada igreja. Então, para tudo que é canto que eu vou, eu prego a mesma coisa. Qual é essa coisa? Os princípios do Evangelho de Cristo. E daí ele começa a edificar a igreja e a acrescentar entendimento. Ele não consegue fazer isso com Coríntios ainda. Lembra que ele fala, eu trato vocês ainda como bebês, maturos na fé, eu tenho que dar leite, não dá para eu dar uma comida mais substancial, a gente tem que novamente voltar ao assunto, batismo nas águas, né? Batismo no Espírito Santo, tem que voltar toda hora aquilo, né? Ele está chateado, é como se fosse um pai que não visse a progressão do filho, né? É chato, mas alguns andam envaidecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Então, tem alguns desses 10.000 instrutores em Cristo
que não querem que Paulo vá lá, porque sabem que Paulo é um concorrente, vamos dizer assim. Se alguém mal intencionado está lá, pegando aquela igreja e fazendo o que quer com aquela igreja, desviando, inclusive, esse povo, Paulo ele vai lá para fazer com que esse povo novamente se estabeleça. E dentro disso vai haver um conflito. Então, Paulo está dizendo, é para vocês serem meus seguidores, é para a igreja me ter como exemplo. E não para me endeusar, mas entender que até eu sigo a Cristo e tudo que eu tenho é por conta de Cristo, o que eu sou é por conta de Cristo, o que eu falo é por conta de Cristo. Vocês deviam ser meus seguidores, mas eu sei que tem gente aí fazendo vocês desviarem. E qual era o intuito dessas pessoas? De cara, eu consigo aqui já pensar de cara, idolatria. Não, pessoal, vamos estar aqui buscando a Deus, vamos participar da Santa Ceia, mas amanhã tem lá o culto, a Diana. A gente vai lá, vamos atrasar, vamos chegar cedinho. Inclusive, lá no meio do culto, vai ter no outro dia o culto Apolo, né? E no meio do culto, a gente vai praticar isso, isso e isso. E aí tinha as bebedeiras e orgias e as glutonarias. Então, as pessoas estavam desviadas, né? Não tinham firme fundamento. E Paulo está falando, eu sei que tem gente aí que não quer que eu vá. Mas, verso 19, irei em breve até vós, se o Senhor quiser, e conhecerei, não as palavras dos envaidecidos, mas o poder. De que poder ele está falando? Do poder do dinheiro? Não. Deixa eu ver quais são as palavras deles e o poder que eles têm. Porque o poder que tem que sair de dentro das palavras do ministro de Deus é o poder do evangelho, o poder que transforma vidas. E o que a gente está percebendo é que essa igreja não tem vidas transformadas. Senão, Paulo não estava aqui exortando esse povo de uma forma generalizada, mandando gente de outros lugares para ir para lá, para dar conta do recado. Porque o reino de Deus não está em palavras, mas em poder. E aí você pode imaginar aquelas pessoas que pregam a Bíblia lindamente, mas de verdade não tem conversão, não tem mudança de procedimento. Há muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, 23 anos atrás, um dos meus primeiros clientes era um cara que era afastado da igreja. Ele era afastado, não lembro qual era a igreja dele. E eu estava começando na igreja, então sempre que havia oportunidade, eu falava de Jesus para os clientes. Nessa época ainda Eliette trabalhava comigo, então o consultório virava realmente uma igreja. E aí, eu conversando com esse rapaz, ele chegou e falou: Não, eu amo falar de Jesus. Mas, sabe, ele falava aquilo, realmente dava para ver que ele, não, é muito gostoso, eu amo falar de Jesus. Pô, mas ele chegou lá declarando que ele estava vivendo maritalmente com uma mulher que não era dele. E ele era casado. E aí a gente chegou, mas como é que você. Eu perguntava, mas como você diz amar Jesus e gosta de falar de Jesus? Se de verdade você não vive Jesus. Não, não, eu sei que eu estou errado, mas eu amo Jesus. Então, é isso aqui que Paulo está falando. Ó, o reino de Deus não está em palavras, mas em poder. Se essas palavras não tiverem o poder de te transformar, então são só palavras. São só palavras. Eu vou aí para ver a pregação dessas pessoas e eu quero ver o poder deles. E o que quereis? Que eu vá até vós com vara, ou em amor e em espírito de mansidão. Então, aqui de repente a gente pode dizer que acabou o capítulo 3. Aqui eu acho que a gente pode dizer, acabou o capítulo 3. E aí a gente vai perceber Paulo completando. Parem de seguir homens, mas sigam os fundamentos. Quando eu for aí ter com vocês
Vocês querem que eu vá com a vara? Vocês querem que eu vá repreender? Paulo não ia sair batendo lá em ninguém, né? Mas, pois é, educação positiva de Paulo. Mas, certamente, Paulo, ele iria ser duro no falar, na pregação. Ele ia ser duro ao ponto de que aquilo ia ser considerado como uma vara. Ele não ia realmente surrar ninguém, não faz nenhum sentido, tá? Ou vocês querem que eu vá amor em espírito de mansidão, né? Vocês querem que eu vá em paz, né? Para a gente continuar crescendo em Cristo, desenvolvendo a espiritualidade, a nossa santidade. Então, ele conclui esse esse discurso com uma indagação, né? E aí a gente mais para frente vai saber como os coríntios receberam isso, né? Então, na verdade, a gente só vai descobrir isso em 2 Coríntios. Mas, enfim, o que temos por hoje é isso aí. Gostaria muito de ouvir Rosa, né? Já que está aqui reinaugurando, retorno dela. Então, começa aí, Rosa, é você mesma. O que que fica para você? A gente tem 15 minutinhos aqui. Boa noite. Boa. O que ficou. Todo o capítulo chama atenção, mas o que chama atenção mais do que tudo é não fazer pouco caso do chamado, porque todas essas pessoas foram chamadas para a salvação. E, num dado momento, por falta de vigilância, ou de comunhão, não sei, cada um é cada um, começaram a perder a essência do que realmente era importante para sua individualidade como cristão, né? E aí começou a ter. E o engraçado é que isso não foi logo no início, né, do evangelho, foi logo no início da formação da igreja, não foi nem coisa assim antiga, foi muito recente, foi o início da era cristã. E já estava acontecendo, imagine nos dias de hoje, né? Então, não fazer pouco caso do chamado. Trazendo para a nossa vida hoje, é a questão de estar cada vez mais cuidadoso e avaliando a própria vida, porque a sutileza do mal, das palavras, das conversas, dos ritmos que vem surgindo, desses chocalhos e tudo mais que nos odeia, não está de brincadeira. E para desviar, para começar a entrar, é uma questão mesmo de busca diária e constante de comunhão com Deus, de estar alicerçado, porque o mal engana e é sutil. E eu fico pensando aqui que logo no início ele já tinha essa situação de facção, né? Era tão recente das palavras de Jesus que de um tempo para o outro não se passaram milênios, anos e anos, foram uma época, comparada aos dias de hoje, curta, né? E a parte também de 1 Coríntios 4:15 que fala de gerar filhos. Nós temos que gerar filhos, filhos na fé. Essa é a luta de se manter e de gerar os filhos na fé. A questão da evangelização tem que ser um trabalho árduo, constante, com eficiência e eficácia. E manter a comunhão com Deus acima de tudo, para que essa evangelização ela traga um resultado de gerar os filhos na fé, assim como ele gerou os filhos na fé, que já estava dando trabalho para eles, imagine hoje em dia. Então, é de suma importância a gente também gerar, porque a pessoa se converte para quê? Entrega a vida para Jesus, busca, recebe de Deus tantas coisas e vai fazer o quê? Vai ficar vendo o tempo passar, curtindo, né, de uma maneira gospel,
Na igreja, não. Tem que, o que recebeu, passar adiante com seriedade, com responsabilidade e ter esse compromisso também de gerar os filhos na fé, porque essa é a nossa função, ser salvo para salvar. E é isso. Muito bom, Rosa. Vamos lá, Viviane. Boa noite, pessoal. É, eu também tive esse raciocínio assim, mais ou menos, com o que Rosa estava explicando aí, falando, né? E falando assim, ser fiel, né? Você ser fiel a cumprir o teu chamado. Como a senhora mesmo falou aí, dona Lília, que o que que adianta você ter aquele temor e não cumprir a sua fidelidade, né? Você não ser fiel àquele chamado, você não colocar toda a força, você não colocar todo o empenho, que é aquilo que Deus colocou em você, o seu chamado foi ser evangelista, coloque toda a força, coloque todo o empenho, não faça de qualquer maneira, né? Porque tudo é para Deus, tudo é para glorificar Ele, tudo é por Ele. Então, isso me chamou muita atenção, né? Referente a isso, para você colocar toda a força. E outra coisa também que eu fiquei assim, abismada, assim, que Paulo, eu nunca imaginei que Paulo tinha essa percepção, né? De que, como eu tinha assistido filmes de Paulo e tudo, eu nunca imaginava que ele tinha essa missão também, né? De ir, de administrar, tipo, ele está administrando a igreja, né? Alertando, falando, né, com aquelas pessoas. Eu nunca imaginei isso, que a gente está aqui agora estudando, né, observando. Eu achei isso aqui fantástico. Eu jamais iria, imaginar isso daqui, né, que Paulo fazia na obra de Deus, né, que ele era perseguidor de Cristo e hoje, e naquele tempo ele era servo, mas jamais imaginava que ele tinha esse trabalho, né, como servo de Deus, né? E é isso, dona Lília. Beleza, beleza. Tá bom. Vamos encerrar por aqui, para terminar mais cedinho hoje. Izzy, se você quiser acrescentar alguma coisa, se não, faz a oração de encerramento, please. É muito bonitinho ver o cuidado de Paulo e, e como é importante ter uma pessoa assim com esse olhar de fora e, e aí eu me questiono e questiono a vocês também. Quem somos nós? Quem é você diante de uma crítica, diante de uma exortação? Como é o seu comportamento? É de vitimismo? Ai, que absurdo! É, que injustiça! Ou você vai se permitir refletir, ser maduro para receber, absorver e refletir, fazer uma análise profunda do seu comportamento, ver se a crítica é coerente e se ela é construtiva, se ela pode lhe agregar, se você pode melhorar. Eu acho isso. Eu tô refletindo essa semana sobre aquela passagem que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não lembro ipsis literis, mas como uma criança não poderão receber o reino de Deus, alguma coisa assim. Mas a importância desse olhar de criança, para mim, esse olhar de que nunca está pronto, sabe? De que a gente nunca está maduro o suficiente, de que a gente nunca cresceu o suficiente, que sempre cabe esse olhar de receber essa crítica e fazer essa autoanálise e aproveitar essa crítica para crescer, para desenvolver, para melhorar. E quanto é importante, sabe? A gente é pai, a gente é mãe, que não é, mas é espiritualmente. O quanto é importante também a correção para os nossos filhos. Às vezes, muito mais do que o abraço, ou o carinho, ou dizer que te amo. Eu acho que
é muito mais uma prova de amor quando você é, corrige o seu filho, sabe? E eu vejo Paulo aqui como esse pai espiritualmente. Ele fez parte da conversão dessas pessoas. E não só, sabe, mostrou a verdade e largou. Ele está tendo cuidado de acompanhar o crescimento desses filhos espirituais e fazendo esse papel que é importante, que é o da correção, que é chato. A gente que é mãe e pai, a gente sabe que é chato, que às vezes a gente fica mortificado quando tem que reprimir o nosso filho, mas é importante para o crescimento dele, para poder podar as arestas realmente. E tão importante para a igreja, importante para a gente ter sempre esse olhar de que dá para melhorar, sabe? Que não estamos perfeitos. Perfeito só Cristo. Ele diz que dá para melhorar, que dá para cumprir, que dá para ser fiel, que dá para ser justo, que dá para ser igualzinho a ele. Dá. Se ele conseguiu, passou pela terra e foi perfeito, dá para a gente também ser. Eu comentei até um vídeo de uma mulher dizendo que as nossas dores emocionais, não sei o quê, é o culpado dos nossos conflitos na igreja. Eu acredito que Deus cura um câncer, Deus cura mais da vida, não é que curar uma besteira de um TDAH da vida, uma dor emocional. Nosso Pai, ele faz questão de que a gente é, tenha o direito de morrer e nascer uma nova pessoa. Dá para a gente largar tudo ali naquele lugar do batismo, nossas dores, nossos sofrimentos, nossas dificuldades, e ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, uma pessoa melhor, uma pessoa curada emocionalmente. E quando ela realmente nasce de novo, vai refletir no seu comportamento com o seu irmão, né, dentro da igreja, no trânsito. Eu vejo, eu vejo o crente brigando no trânsito, tá errado, querendo bater no dando uma passagem. O seu nascer de novo vai refletir em todas as áreas da sua vida, na sua vida emocional, física, comportamental. É Cristo que tem que viver em você. E para quem olha, tem que realmente ver Cristo. Essa é a minha contribuição. Vamos orar. Senhor, meu Vamos. Deus e eterno Pai, Pai misericordioso, bondoso. Obrigada, meu Deus, por mais essa oportunidade de ouvir a tua voz. Obrigada, meu Deus, por ter esse carinho de nos exortar, de aparar nossas arestas e nos fazer nos manter nesse caminho de fé, nesse caminho de salvação, de vida, de paz. Obrigada, meu Deus. Eu oro nesse momento também por aqueles que encontram-se em um leito de hospital, Pai, com diagnósticos de morte, meu Deus. Que o Senhor libere vida, cura, saúde, meu Deus. Libera, meu Deus, a salvação dessas pessoas em primeiro lugar. E libera também a vida e a saúde, meu Pai. Nos dá uma noite, final de noite de paz, um resto de semana de vitória, sempre nos teus caminhos, sempre sentindo a tua presença, meu Deus. É isso que eu te peço e te agradeço, já com certeza da vitória. Amém. Amém, povo lindo. E é isso aí, por hoje é só. A gente retorna no sábado com 1 Coríntios capítulo 5. Deus abençoe todas vocês. Em nome de Jesus.